estranha a dor e a fome. Noemi, a viúva, clama ao Senhor seu nome. 3 mulheres, um luto, um destino incerto, uma volta amarga, o coração desperto. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo e o lida, e a esperança se renova em cada vinda. Ruth a Moabita, o teu amor demonstra. Teu povo, o teu Deus, te sigo na prova. Ela vai pro campo sem saber o que viria. Providência divina tudo proveria. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, liga, e a esperança se renova em cada vinda. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, lida, e a esperança se renova em cada vinda. Ruth a Moabita, o teu amor demonstra. Teu povo, o teu Deus, te sigo na prova. Ela vai pro campo sem saber o que viria. Providência divina tudo proveria. Mas a tua mão, Senhor, a mão que estende no campo de graça, o amor se acende, a história se transforma, a vida renasce no plano perfeito que Deus refaz a face. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, lida, e a esperança se renova em cada vinda. De luto à alegria, de viúva à noiva, o amor redime, a esperança se prova. Um descendente de Ruth, a luz que há de vir, é a história de Jesus que nos faz reviver. Do teu ventre, ó Ruth, a nação surge, a herança é tua, a promessa converge. O resgatador chegou, o laço de amor, Jesus, o Messias, o eterno Salvador. E a tua mão, Senhor, a ti nos conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, lida, e a esperança se renova em cada vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo o meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês, aqui hoje, mais uma transmissão ao vivo da Palavra do nosso Deus. Programa Palavra Viva, programa voltado e dedicado à Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade a leitura da Bíblia, sempre trazendo em mente que esse programa é um programa voltado para que as igrejas possam estar despertando para a verdade que é a palavra de Deus. É a única fonte de sabedoria e de entendimento e de compreensão do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Fora da palavra de Deus, é impossível ter uma compreensão, uma dimensão exata de quem Deus é, qual é o seu plano, qual é o seu propósito e como Ele trata conosco, como Ele lida, como Ele trata diversos problemas, diversas dificuldades. E ler a palavra de Deus é ter compreensão correta do ser, do caráter de Deus e ter comunhão e ter um relacionamento íntimo com o pessoal com Ele. Então, por isso, aqui nós lemos a palavra de Deus na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, que é essa Bíblia aqui, NVT, que tem
3 cores. E você também recebe um aplicativo para você estudar a palavra de Deus dentro do aplicativo. Então baixa essa Bíblia e vem estudar, que eu estou usando ela como fonte de leitura, né? O áudio que está aí dentro para vocês, e os esboços dos estudos que também está aqui dentro. E eu faço a leitura e trago um discernimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única fonte que vai trazer vida, transformação na vida de cada um de nós. Então, por isso é importante que nós leamos, estudamos e aprendemos a palavra de Deus cada dia mais. E hoje nós vamos dar início dizendo um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira. Vocês fiquem aí comigo, que hoje nós vamos encerrar a leitura do livro de Ruth. Ruth é um livro pequenininho, tem apenas 4 capítulos. E a gente já teve a introdução. E lemos capítulo 1 e capítulo 2. E hoje nós vamos ver o capítulo 3 e o capítulo 4. E vamos encerrar aqui a leitura. Para isso, vamos orar para que a gente dê início ao nosso estudo aqui no programa Palavra Viva. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. O Deus maravilhoso que o Senhor é, porque não há outro Deus além do Senhor. Abençoa, Senhor, esse programa Palavra Viva que está se iniciando agora, aquelas pessoas que vão estar assistindo ao vivo no Facebook, e também as pessoas que vão estar assistindo depois postado e colocado no Hub, no Substack e no YouTube. Senhor, essa palavra, Senhor, seja aberta pelos celulares, smartphones, por todo esse Brasil. Que as pessoas venham, Senhor Deus, buscar e invocar o Seu nome através do entendimento da leitura da Tua palavra, exposição bíblica de Gênesis e Apocalipse. Abençoa, Senhor. Derrama da Tua graça, derrama, Senhor, do Teu poder sobre a vida dessas pessoas que precisa de Ti, ó Pai amado. Precisa do Senhor para que elas possam estar vivendo segundo a Tua graça. Em todo esse Brasil, Senhor, por todas as cidades, por todas as capitais, no sítio, Senhor, onde tem pessoas, Senhor, que estão passando por necessidades, pessoas com problema de saúde grave. Na onde tiver uma pessoa em todo esse Brasil, Senhor, eu não sei onde essas pessoas estão, mas o Senhor sabe e conhece cada uma delas, Senhor. Então, Senhor Deus, vá, Senhor, por todo o Brasil, derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas e abençoe a vida delas, ó Pai amado. Eu peço, Senhor, todas as pessoas que estão nos hospitais, todas as pessoas que estão na UTI, todas as pessoas que estão dentro, Senhor, de uma clínica de reabilitação, de tratamento psicológico. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, vá, Senhor, por todo esse Brasil, onde estiver uma pessoa necessitada, toca no coração, transforma essa vida pela Tua palavra, ó Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo ao vivo e pessoas que vão assistir depois. Para a glória do Teu nome, que o programa Palavra Viva seja espalhada por todo esse país através dessas 4 redes sociais que são transmitidos, Senhor. Faça, Senhor, com que essa palavra chegue a milhões de pessoas por todo esse Brasil e por todo o mundo afora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, ajuda o nosso país, ajuda a nossa nação, Senhor, a sair, Senhor, da condição qual ele está agora. Ajuda, Senhor, transforma o nosso país, a nossa nação. Liberta o Teu povo, liberta a Tua igreja. Coloca, Senhor, no coração dos líderes, dos pastores, a necessidade, ó Pai amado, Pai querido, de estarem vivendo de verdade a Tua palavra, na leitura expositiva da palavra de Deus dentro da igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai. Leva, Senhor, esse entendimento, leva, Senhor, essa graça maravilhosa. Coloca nos corações de nossos líderes, Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, anciões, em todo lugar, Senhor, no nosso Brasil.
Derrama, Senhor, da tua graça. Derrama do teu amor, da tua salvação. E ajuda, Senhor, essas pessoas a entenderem e compreender do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, para louvor e glória do teu nome, ó Deus. Abençoa esse programa Palavra Viva, Senhor. Que todas as pessoas, Senhor, possam viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua fidelidade. Abençoa e guarda e proteja a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Fica aqui, nós vamos fazer a leitura do livro de Ruth. Se você não assistiu, entra no meu canal, se inscreva no meu canal. Você que está no Facebook, aí acima tem um link. Clique no link, vai te levar para a playlist da leitura de Gênesis. Você vem lendo, ou você escolhe outra playlist que você queira ler junto comigo e ter o discernimento, o entendimento desse capítulo. Então faça isso para que você tenha a sua vida mudada, transformada, porque a palavra de Deus, ao entrar pelos seus ouvidos, passar pelo seu entendimento e descer para o seu coração, vai produzir vida, e vai produzir vida e vida em abundância, para a glória de Deus e para você viver uma vida em paz e ter paz nessa vida. Você precisa de paz. Então a paz você só vai encontrar se você viver pela palavra de Deus. Se você viver pela palavra de Deus e você confiar na palavra de Deus, então você terá vida e terá vida em abundância. Basta você crer, basta você buscar, basta você invocar o nome do Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então por isso, fica comigo e vamos para a leitura da palavra de Deus, para o entendimento, para o seu entendimento, para a sua compreensão. E você que dizia que não entendia, que lê a Bíblia, mas não entende, então acabou os seus problemas, acabou-se a sua dificuldade, porque aqui no programa Palavra Viva, você tem a leitura, tem a explicação dos textos. Então por isso, compartilhe, dê o joinha. Quando você dá o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é bom e é relevante e vai para mandar para mais 3, 4, 5 pessoas. Então compartilhe, não custa nada, não vai cair o dedinho, não vai cair a mão, é só dar o like e é só compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos aqui, né? Hoje nós vamos para o vídeo 3, que é o vídeo de Ruth, né? Que é o capítulo 3 e 4, a restauração da esperança e a raiz de Davi, porque Ruth é a bisavó de Davi, e de Davi vem a linhagem e a descendência de Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Os capítulos 3 e 4, acompanha comigo a leitura aqui do lado, vou ler aqui do lado e você acompanha comigo aqui a leitura. Os capítulos 3 e 4 do livro de Ruth marcam o clímax da história, revelando o desenrolar do plano de Noemi para garantir a redenção e a segurança de sua nora. Esse capítulo transformam a incerteza e a amargura dos capítulos anteriores em esperança e restauração. O encontro na eira. Agora vamos para a leitura da palavra de Deus. Capítulo 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim,
pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois, ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Vamos para o discernimento desse capítulo, né? E aqui, discernimento capítulo 3, a proposta de casamento. O capítulo 3 é o ponto de virada da narrativa. Noemi, ao ver a lealdade e a virtude de Ruth, decide agir para assegurar um futuro para ela. O plano é arriscado e culturalmente ousado, mas demonstra a profunda confiança que Noemi tem no caráter de Boaz e na integridade de Ruth. O plano de Noemi. Noemi instrui Ruth a se preparar, se perfumar e vestir suas melhores roupas. A sugestão de Ruth se deita. A sugestão de Ruth se deitar aos pés de Boaz enquanto ele dorme na eira pode parecer chocante para os leitores modernos. No entanto, no contexto bíblico, não se tratava de uma sedução. Era um ato simbólico de submissão e pedido de proteção, uma forma de Ruth reivindicar seu direito de casamento levirata, uma lei que obrigava os parentes a casar com a viúva de um irmão falecido, para manter a linhagem familiar. Ao se deitar aos pés de Boaz, Ruth está, na verdade, fazendo uma proposta de casamento, pedindo a ele que a cubra com a sua capa, uma expressão para casamento e proteção. O caráter de Boaz. A resposta de Boaz revela sua retidão e seu respeito pelas leis e costumes de Israel. Ele reconhece a virtude de Ruth e sua lealdade à família. Ao invés de se aproveitar da situação, Boaz assegura a Ruth que cumprirá seu papel de remidor, resgatador. Mas com uma ressalva importante: existe um parente mais próximo, ou o mesmo direito. Boaz, um homem justo, não atropela o processo legal, demonstrando seu compromisso com a lei e a honra. A confiança mútua. O capítulo destaca a profunda confiança entre Ruth e Noemi e a confiança de Ruth em Boaz. Ruth obedece às instruções de sua sogra, sem questionar, e Boaz, por sua vez, promete resolver a situação legalmente, tranquilizando Ruth e garantindo a sua reputação. A generosidade de Boaz também é evidente, quando ele a envia de volta com uma quantidade de cevada, um gesto que reforça sua promessa e garante que Ruth não volte para casa de mãos vazias. E temos o capítulo 4, último capítulo. Eu mesmo vou ler esse capítulo porque o narrador aqui tá meio gago e o computador aqui tá falhando muito, tá? Ruth 4, versículo 1. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Neste momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: venha cá e sente-se comigo, quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou
10 autoridades da cidade e pediu que se sentasse com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente, Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compra na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenha a herança da família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazer. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgatar e trocar, de resgate e troca, tirava as sandálias e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunha de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom, e junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunha disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava à porta responderam: somos testemunha. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descende toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá, os descendentes de Boaz. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador da sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. Ele deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom. Agora aqui nós vamos ver a genealogia, de Pérez, que é o filho de Judá, que ele teve com um incesto que ele cometeu com Tamar, sua nora, que perdeu seus 2 maridos, filho de Judá. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Assim termina aqui a genealogia até Davi. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, exportado do aplicativo Bíblia Logos. Vamos para o discernimento do livro. Os capítulos 3 e 4 do livro de Ruth marcam o clímax da história, revelando o desenrolado plano de Noemi para garantir a redenção e a segurança da sua nora. Esse capítulo transforma a incerteza e a amargura dos capítulos. Já leu isso aqui, né? Discernimento capítulo 4. A redenção e a restauração.
O capítulo 4 é o desfecho da história onde todos os fios da trama se unem. É um capítulo de redenção, restauração e de cumprimento da promessa. O processo legal. Boaz age rapidamente. Ele vai ao portão da cidade, o local onde os negócios e as questões legais eram resolvidos, e convoca o parente mais próximo. Ele apresenta a situação de Ruth e Noemi de forma clara e direta. A necessidade de redimir a terra de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, e casar-se com Ruth, para dar continuidade à linhagem familiar. O parente mais próximo se recusa a cumprir essa obrigação, para não prejudicar sua própria herança, abrindo o caminho para que Boaz exerça seu direito de redimir o casamento e a linhagem. Com a recusa do parente mais próximo, Boaz cumpre publicamente seu papel. Ele declara perante os anciãos e o povo que resgatará a terra e se casará com Ruth. O casamento de Boaz e Ruth é abençoado pelas mulheres da cidade, que oram para que a união seja frutífera e que a fama da família se propague. Grande final. O capítulo culmina com o nascimento de Obed, o filho de Ruth e Boaz. O menino é recebido com grande alegria por Noemi, que volta a ter o colo e a vida cheio. O filho de Ruth e Boaz é o avô de Davi e, portanto, se insere na linhagem messiânica que culminaria em Jesus Cristo. A história de uma viúva moabita que era estrangeira e desamparada termina com ela se tornando um ancestral do maior rei de Israel, mostrando a providência de Deus e a sua capacidade de usar os marginalizados para cumprir seus grandes propósitos. Em suma, os capítulos 3 e 4 demonstram como a lealdade de Ruth, a sabedoria de Noemi e a virtude de Boaz se unem para mudar o destino de uma família. A história de Ruth nos ensina sobre fidelidade, generosidade, a importância da lei e da tradição e, acima de tudo, a forma como Deus age nas vidas das pessoas comuns, transformando a tristeza em alegria e a desesperança em um futuro glorioso. Então, assim, nós encerramos mais esse capítulo, né, aqui da palavra de Deus, porque nós vemos como Deus é bom, como Deus foi maravilhoso e ajudou Noemi e Ruth a ter uma segurança e a ter uma família em Israel. E assim é o nosso Deus. Ele também te chama para uma família. Ele também te tira dessa situação em que você vive e te coloca em uma nova família. Ele te tira da família do mal e te coloca na família do bem. Tá? Então, para isso, nós estamos vivendo em um mundo caído, em um mundo qual o mal está operando e precisa da graça, da misericórdia do nosso Deus todos os dias. Então, é muito importante que a gente venha entender e buscar todos os dias uma vida na presença de Deus. Vamos fazer um negócio aqui, pessoal. Então, por isso, é muito importante a gente viver para Deus e buscar o entendimento. E se você caiu de paraquedas aqui, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo para que vocês entendam como que Deus é um Deus maravilhoso e Ele nos traz todas as coisas. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que a palavra de Deus fala sobre
o conselho, né? Conselho divino, como que acima no céu existia, né, um conselho divino ou Deus que se reúne, né, para poder fazer seus projetos, para poder encaminhar todo o teu propósito através dos anjos, e chama esses anjos, assim fazendo uma reunião solene, como fosse um conselho, né, para deliberar. E alguns anjos caíram e adentraram no mundo, trazendo toda a maldade, toda a corrupção, toda a idolatria, que era a armadura que Noemi estava inserida num contexto onde o povo de Israel, em vez de viver para Deus, estavam perdidos em seus pecados e delitos. Então abriu-se uma brecha para o mal vir sobre a vida e o povo de Israel, e Deus não pudesse fazer nada, porque o inimigo de Israel tinha o direito legal, não o direito moral, mas tinha o direito legal de causar mal, e Deus permitia que esse mal fosse causado para que Israel entendesse que eles tinham que se voltar para Deus e viver para Deus. Então, o contexto de Noemi é exatamente esse contexto: o povo de Deus que abandona o Deus verdadeiro e vai servir outros deuses que na verdade são demônios, que são imagens de escultura, que hoje também existe aí, né, essas imagens de escultura de, né, a nossa Senhor lá né, lá em São Paulo, né, em Aparê, não vou falar o nome, né, e o padre, né, Cícero aqui no Ceará. Então, todas essas imagens de escultura, na verdade, por trás há um elemento de demônios, tá? E a servir essas imagens é recusar ser servo de Deus, é recusar ser filho de Deus e ficar preso em uma idolatria, servindo, na verdade, aos espíritos maus. Então, esses espíritos têm influência aqui na vida das pessoas, principalmente dos nossos governantes, né, que governam esse mundo, são influenciados por essas forças. Então eu vou trazer um vídeo aqui para que vocês entendam como é que o nosso mundo foi influenciado e por que Noemi passou por toda essa luta, por toda essa dificuldade, mas no final Deus restaura a sua família através de Boaz, que é um homem servo de Deus, que busca Deus, crê em Deus, tem fé em Deus e cumpre os mandamentos de Deus, e assim o mal é afastado da casa de Noemi. A maldição que estava sobre Noemi foi retirada e veio a bênção da restauração da família de Noemi. Então eu vou trazer um vídeo aqui e vocês vão ficar com o vídeo, tá bom? Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo. Eita, peraí, eu preciso colocar o vídeo na tela inteira. Paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Lá eles também são chamados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, Deus os nomeia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo.
Como a torcida de um jogo. Isso mesmo, também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o Conselho Divino para participar de uma decisão, como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente o Deus da Bíblia quer compartilhar autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra. Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra do jeito deles, incluir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos como Moisés ou Isaías olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então, as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes. E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do Conselho Divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem duas dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que o genocídio dos israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. Isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio resgatar o mundo e tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. Mas ele venceu com o poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa. Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano. Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, eles são o problema. Os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano. São os poderes espirituais que animam os ídolos culturais que inspiram o ódio, divisão e violência. Então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o Conselho Divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, a história bíblica dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor. Muito bem. Aí está, né, a proposta
eu gostaria de trazer para vocês um último videozinho aqui, né? Vamos ver aqui Romanos Aliança, Romanos 9, de 4 a 9. Vamos ver aqui o que o videozinho nos ajuda a entender, né? Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos. Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só 1 ou 2 humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona. A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos. Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele,
que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com Ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, Ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Muito bem, pessoal. Aí vocês ouviram, né, a nova aliança, né, aí no texto, né, de Romanos. Então, é muito importante para que vocês busquem o entendimento de que hoje há sim a possibilidade de ter uma nova aliança, uma aliança perfeita com Deus, onde Deus resgata o seu próprio povo e redime o seu povo. Então, nós precisamos estar atento a essas coisas. Você precisa estar atento a essas coisas e buscar o entendimento, a sabedoria para a salvação da sua própria vida. Porque Deus mandou Jesus com vida e vida em abundância. Tá? Então, não se esqueçam de que Deus está disponível novamente para o seu povo. A mão poderosa veio nos resgatar. E uma nova aliança vieste firmar. Naquele tempo, ele firmou com Israel. Mas agora ele firma com a sua igreja, com o seu povo. O povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. O povo abençoado do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Fica essa mensagem para você hoje. Jesus está disponível em uma nova aliança. Uma aliança de redenção, de restauração e de salvação da sua própria vida. Tá bom? Então, vamos orar, vamos encerrar mais esse programa, hoje, programa Palavra Viva. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus bendito. Abençoa, Senhor Deus, e traga, Senhor, a tua salvação sobre a vida de todos aqueles que creem, todos aqueles, Senhor, que escutam o seu nome em todo lugar nesse Brasil. Cada pessoa seja impactada pelo poder da tua palavra. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Derrama das tuas bênçãos, derrama do teu poder sobre a vida dessas pessoas. Não deixe faltar nada na mesa do órfão, da viúva, todos aqueles que precisam do Senhor. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, de cada um que está assistindo ao vivo, cada um que está acompanhando essa live ao vivo pelo Facebook. Abençoa a vida de cada um. Que essas pessoas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, Pai amado, Pai querido. Que cada pessoa tenha, Senhor, o discernimento, o entendimento da tua palavra através da leitura expositiva da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por acabar mais um livro, o livro de Ruth, a história de Ruth, e agora daremos início ao livro
de 1 Samuel. Ajude, Senhor, e me ajude que eu tenha saúde e disposição para estar lendo todo o livro de 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e assim possamos continuar na leitura e no entendimento da palavra do nosso Deus, para a louvor e glória do Teu nome, ó Pai amado. Abençoa, Senhor, o que virá a partir de amanhã, a partir de Samuel. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoa todas as igrejas, todos os pastores, todos os líderes, todos os presbíteros, todos os anciãos, todos aqueles por esse país afora. Abençoa, Senhor, esse país e essa nação. Livra, Senhor, o nosso país e a nossa nação da miséria que o mal está querendo trazer e impor sobre essa nação. Nos livra de tudo isso, Senhor. Dê paz a Israel, a Jerusalém. Abençoa Israel, abençoa Jerusalém. Senhor, nosso Deus. Amanhã também o presidente Donald Trump estará tratando com o dono da Rússia a respeito de ter paz entre Rússia e Ucrânia. Que esteja abençoando, que Ucrânia e Rússia possam chegar no entendimento, que o presidente Donald Trump possa intermediar uma paz entre esses dois países que estão em conflito. Senhor, acabe com esses conflitos, ajude Rússia e Ucrânia a se entenderem, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder, ajude, Senhor, para que haja paz. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço pela vida de cada um. Amém. Amém. E você que está assistindo aí no YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui, que é as playlist de leitura da Palavra de Deus. Então, recomendo a você que clique num desses vídeos que vai aparecer aqui, se inscreva no meu canal e comece a ler a Bíblia junto comigo, para você entender o que a Bíblia está dizendo. Eu estou fazendo a leitura de Gênesis e Apocalipse, então venha comigo nessa leitura maravilhosa. Clique num dos vídeos que vai aparecer aqui, para que você possa estar acompanhando a leitura, ouvindo, entendendo e compreendendo. Então clique numa dessas thumbzinhas que está aparecendo aqui na frente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Clica nos vídeos que está aqui na frente.